tal, estamos gravando. Vou compartilhar minha tela na sequência. Professor Marcelo, gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação inicial? Fique à vontade que eu estou preparando, só colocando a apresentação no jeito aqui. Tá, pessoal, eu gostaria da gente, até o final da aula de hoje, a gente pudesse fechar o assunto representante. Então, eu gostaria de saber quem são os representantes. Eu tinha falado para vocês acabarem decidindo, né, e tudo. Me parece que só tem dois candidatos, né? E aí eu queria saber quem são, ou se a gente, por acaso, tiver mais de duas pessoas, a gente fazer a realização aí do pleito, né? Pode falar, Nathalie. Então, professor, que eu saiba até agora é 2 mesmo, que seria eu e o Vinícius Lopes. Tá, então reflitam, né? Todos, vamos exercer o nosso poder de democracia, consenso geral, até o final da aula, todos, se não se oporem, né? Eu acho 2 pessoas, mas tudo bem. Se vai ser isso mesmo para a gente poder fazer, eu redigi uma ata e para a gente poder começar a trabalhar. Tem muitas coisas para a gente poder realizar e eu conto com a ajuda dos representantes, tá? O trabalho é árduo. Correto, Marcelo. E eu aproveito aqui para reforçar, né? Colocar em fonte alta, negrito e em tamanho maior, o exercício democrático de direito, né? Algo que muitas vezes acaba tendo o mesmo efeito de uma frase num para-choque de caminhão, mas que não pode ser assim, né, pessoal? São pequenos detalhes, né, dentro da nossa passagem, né, que a gente determina para que viemos, né? Escolham, né, mas pelo menos a gente precisa ter pessoas predispostas a. Porque se a gente não estiver dispostos, né, se nós não estivermos dispostos, complica um pouquinho. Tudo bem que é uma opção, não é obrigatório, mas reflitam, né? Estamos aqui iniciando um período, né? São 3 semestres, praticamente 1 ano e meio de convivência. Coloquem a pensar essa questão da representatividade, né? Olha o que nós estamos vivendo em nosso país, a representação. Olha bem, tá? Não estamos aqui para falar sobre política, mas sobre a nossa responsabilidade sobre ela. Tudo bem? Beleza, Marcelo? Perfeito, Vale. Podemos dar início, então? Professor, só uma coisinha bora. antes aqui, rapidinho. Quando alguém vê alguém em desespero aí procurando aula, para marcar o nome aqui no chat tem que colocar o arroba antes, senão só fica um texto só. Aí coloca o arroba e o nome da pessoa que aparece ela para marcar. Tá ok. Falou, obrigado. Bom, nessas primeiras semanas, eu acredito que talvez ainda tenha um ou outro que precise se, digamos assim, que encontre alguma dificuldade para localizar, né? Mas à medida que for avançando no tempo, a navegabilidade aqui na plataforma vai se tornando mais familiar e aí tudo flui naturalmente. Bom, vamos lá, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Antes de compartilhar a tela, eu vou colocar aqui no chat o link da apresentação que eu estou usando aqui para a aula, para vocês poderem ter também um acesso aí que está publicado no Google. E postar aqui no chat, pessoal. É o material que eu estou usando aqui. Dei uma resumida, tá? Como eu falei, saindo um pouquinho apenas das gerações, né? Das chamadas gerações tecnológicas aí dos computadores, e falando de alguns pontos que eu considero assim, que foram importantes, que vale a pena citar nessa questão histórica e evolutiva aí dos dispositivos computacionais. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui. Pergunta, estão vendo minha tela? Chega para vocês aí. Sim, professor. Legal. Perfeito. Bom, como eu disse, esta apresentação de slides aqui está publicada aqui no Google, tá? Eu compartilhei o link com vocês, dei uma sintetizada, uma resumida em alguns pontos que são, digamos assim, que eu considero que
importante que vale a pena citar nesta questão da evolução, e para que a gente possa conhecer alguns detalhes que, de alguma maneira, contribuíram para o cenário que nós temos hoje, né? Nós estamos falando de tecnologia, né? Estamos falando aqui de um curso de informática com uma ênfase em suporte, e quanto mais a tecnologia se expande, quanto mais a tecnologia se democratiza, né, e se difunde nas mais diversas áreas de atividade sociais, comerciais e humanas, de modo geral, mais justifica a existência de algo como isso aqui, né, um curso técnico dentro de uma ETEC com vários outros cursos. Hoje nós temos várias ETECs nos nossos municípios aqui litorâneos, mais do que uma unidade, muitas vezes, né? E os cursos de tecnologia sempre presente. Quando não são o curso, digamos assim, como referência, como, digamos assim, como foco, a tecnologia está difundida, né, diluída em todas as outras áreas, né? Então, não há nada, nenhuma atividade, nenhum processo hoje de atividade que não tenha, em algum momento, algum suporte tecnológico. E eis aí, né, a definição maior de tecnologia, né? Porque tecnologia não é fim, como nós já colocamos aqui, é meio. Tecnologia não é objetivo. Tecnologia é recurso para que você atinja esse objetivo. E quando nós falamos sobre tecnologia e falamos sobre a evolução histórica da tecnologia, vocês vão perceber que ela ganha foco, né? Os personagens que ganham foco na história sobre tecnologia é porque, na verdade, não é a tecnologia em si, mas o serviço que ela presta, a solução que ela apresenta, a necessidade que ela soluciona. Então, o foco de tudo que nós fazemos tem que estar direcionado ao atendimento, né, das necessidades. E como esse aqui é um curso de informática com ênfase em suporte, isso tem um apelo ainda mais significativo. Muitas vezes eu observo um certo abismo de compreensão entre aquilo que você está propondo, aquilo que as pessoas estão compreendendo e aquilo que elas estão praticando. Tecnologia não para em si, ela serve. Então, quando vocês estiverem atuando, né, para aqueles que trilharem este caminho aqui realmente como uma via profissional, um computador parado, quando você vai fazer um atendimento, não é apenas um computador parado. É um dispositivo que está deixando de atender alguém, que está deixando de atender uma necessidade, deixando de realizar um trabalho. E muitas vezes, por trás desse dispositivo ou à frente desse dispositivo, você pode estar deixando de atender também dezenas, centenas de pessoas. Então, nós temos sempre essa preocupação aqui de aproximar essas coordenadas, né? Tecnologia, pessoas e o atendimento de necessidades, principalmente quando falamos de um curso, quando estamos atuando num curso sobre suporte. O que é dar suporte? Então, reparem que as tecnologias que eu vou colocar aqui, elas apresentam um grande apelo de atendimento a necessidades. Tudo bem? Para cada época em particular. Então, vamos lá. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí. Por gentileza, preste atenção aí, por favor. São percalços, né, do ensino remoto, natural, acontece, de vez em quando a gente esquece aqui, principalmente quando eu estou com aula no horário da manhã, dividindo com alguns colegas, né, e eu estou aqui num prédio, segundo andar, mas às vezes parece que eu estou dentro da casa do vizinho. Um martelo batendo numa parede parece que está dentro do computador. É muito forte, então a gente às vezes esquece e faz parte, vamos só relembrando aqui, agradeço aí a galera que está aqui, que percebeu e desligou o áudio. Bom, então vamos lá. A evolução, né, tecnológica, de um modo geral, ela acompanha a evolução das sociedades ao longo do tempo, né? Nós tivemos, assim, dentro da história da humanidade, alguns períodos que foram muito importantes, né? A gente teve aí, para essa questão principalmente de tecnologia, nós temos um advento que vale a pena citar, que faz parte aqui da nossa apresentação, que, por exemplo, a Revolução Industrial, né?
a Revolução Industrial, ela serve aqui como um marco para essa questão da tecnologia. O que foi a Revolução Industrial, para quem conhece um pouquinho de história, né? É quando, em um determinado momento ali, a produção, né, dentro das indústrias, elas passam por um processo de transformação. O trabalho que antes era executado por pessoas, né, ou seja, o trabalho braçal, ele passa a ser substituído pelo trabalho mecânico, automatizado, digamos assim. E aí tudo muda naquele momento. Se o foco até então estava apenas e tão somente em produzir mais, a partir da Revolução Industrial, o foco, além de estar na produção que aumenta, está também na divulgação disso, né? Quanto mais eu apresento o poderio do meu equipamento, do meu maquinário, mais capacidade produtiva eu demonstro. Isso chega a trazer uma certa imponência, né, para as fábricas e fabricantes. Tudo bem? E isso tem uma contribuição significativa para o desenvolvimento tecnológico de um modo geral. Passa por aí também. Pequeno review aí da história. Vamos lá. A palavra computador, que vem do verbo computar, né, que significa calcular. Não fiquem preocupados, aqueles que, de repente, não têm equação de primeiro grau no seu código genético, fique tranquilo. Você não precisa ser um excepcional matemático para estudar computação. Mas, só para lembrar, né, a computação é uma ciência matemática. Tá? Não que você precise dominar a matemática, mas computação é uma ciência matemática. Apenas não para causar pânico, apenas para fundamentar o que estamos fazendo aqui. O ábaco, né? O ábaco, algo conhecido, um dispositivo conhecido, acho que pela maioria aqui, que é o ábaco, né? Uma das primeiras máquinas de calcular, digamos assim, não eletrônica, tá? Um invento chinês, que aí, né, datado do século V antes de Cristo, utilizado até hoje em algumas culturas para facilitar o processo de calcular. Eu, particularmente, apresentei um ábaco para minha filha, né, para facilitar esse entendimento aqui da matemática, e ela utiliza até hoje. Não vou dizer assim que é algo que faça parte do dia a dia, mas é uma maneira que ajuda a você explicar alguns conceitos matemáticos, como a multiplicação, soma e assim por diante. Então, o ábaco é considerado, né, uma das primeiras máquinas de calcular, mas é um instrumento mecânico. Até aí, não há passagem de elétrons, tá, pessoal? Não há nada eletrônico aqui. E é algo anterior, né? Ou seja, data século V antes de Cristo, algo muito antigo. Então, essa preocupação, né? Não digo preocupação, mas essa necessidade humana de prover métodos para melhorar a eficiência de calcular é algo inerente à realidade, porque a gente tinha que, de alguma forma, contabilizar as coisas, né? Régua de cálculo, opa, um outro advento aí. Século XVII, um matemático escocês chamado John Napier criou, né, inventou uma régua chamada régua de cálculo, né? Com esta aparência aqui. Isso aqui foi tirado de um site da USP, que a gente consegue achar isso também na internet de modo geral, mas como essa questão de dados históricos, a gente tem que dar uma checada antes para saber se realmente confere, né? Então, a gente encontrou isso em vários lugares, né? Esse aqui é o primeiro instrumento analógico, né, de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmos, né? Vale lembrar que o processador de um computador, né, ele tem dentro da sua composição uma unidade de aritmética e lógica, né? Então, aqui você já tem cálculos logarítmos, né? E essa invenção, digamos assim, não foi considerada meio que crucial para o que nós chamamos hoje de calculadoras modernas, né? A La Pascaline, aqui surge uma personalidade importante que depois do intervalo a gente vai falar com mais... Ou melhor, não vamos falar, né? Vocês vão dar uma pesquisada a respeito disso, né?
Olha, a questão de datas, eu evito colocar datas, assim, com muita precisão nesse tipo de levantamento histórico, né? Geralmente é aproximado, né? Você pode pesquisar em várias fontes diferentes. Quando você encontra uma certa aproximação, perfeito. Não é legal quando você tem uma transitoriedade muito grande. Nesse caso aqui, coincidiu em vários lugares de pesquisa, aí por volta de 1640, né? Um matemático francês chamado Blaise Pascal, inclusive, né, para quem já fez algum curso de microinformática em algum momento da vida, aí já deve ter ouvido falar de uma linguagem de programação chamada Pascal, que hoje não é utilizada para programação comercial, mas que, por exemplo, nas aulas de lógica, lá nos primórdios da ETEC, nós já utilizamos o Pascal. Pascal, que vem justamente do sobrenome deste matemático francês, né? Blaise Pascal, que inventou esse dispositivo chamado Pascaline, em 1640. Era uma máquina de calcular automática, né? Já tinha aqui uns pequenos rotores, né, com números. A imagem, procurei caçar uma imagem que fosse possível, né, visualizar isso aqui. E assim, né, algumas dessas invenções, inicialmente com objetivo matemático, inspiraram outras que tiveram aplicações completamente distintas. Preste atenção nesta imagem aqui, que ao longo da nossa aula eu vou apresentar uma outra para vocês, com objetivo completamente diferente, né, voltada para a criptografia, mas que se aproxima muito disso aqui. E vocês vão perceber, né, no tempo, no espaço e no momento, que em alguma situação tem sim alguma conexão. Nesse caso aqui, a ideia era cálculo, melhorar, aperfeiçoar a realização de cálculos, né? Porque nós não tínhamos, nesse momento ainda, olha, 1640, né, gente, por favor, né? Não tínhamos dispositivos eletrônicos ainda funcionando. Aqui era uma máquina automática, mas nada eletrônico. Percebam que as engrenagens aqui, né, nós temos pequenos rotores, né, e isso, enfim, precursor do que nós temos hoje, mas muito anterior. Aqui a coisa já avança um pouquinho, tá? Em 1794, um outro matemático, só que agora alemão, cria esse dispositivo aqui, ó, a roda de Leibniz. E ela já tem uma outra vertente aqui, ela já é um pouco mais completa, ela consegue ser mais eficiente do que a calculadora, entre aspas, de Pascal, que só somava e subtraía. A roda de Leibniz, ela fazia operações mais complexas. A primeira calculadora capaz de efetuar os 4 principais cálculos, né? Somar, subtrair, dividir e multiplicar, né? Foi criado aqui por um alemão. A pronúncia do alemão, vocês me poupem disso, eu vou ficar apenas no sobrenome dele, que é o Leibniz, que é o mais fácil de pronunciar, porque eu tenho que fazer biquinho para falar o gut, né? Professor Marcelo, fique à vontade para pronunciar o Gottfried com biquinho. Tá? Como eu estou remoto aqui, sem imagem, o biquinho para mim não vai ter problema. Mas se você quiser se arriscar ao biquinho do Gottfried, fique à vontade, mas tem que ter o biquinho. Não é meu perfil, meu forte aqui, o biquinho para o Gottfried. Então, paremos no sobrenome Leibniz, tudo bem? E a sua máquina de calcular, que traz como, digamos assim, inovação, né, para a época, a possibilidade dos 4 cálculos, né, as 4 operações matemáticas. Porque a calculadora anterior fazia apenas soma e subtrações, tudo bem? Aqui está a imagem da máquina de calcular, isso aqui vocês também acham aí pela internet afora. Opa, 1801. Isso aqui é interessante, tá? São poucos os roteiros, né, as narrativas sobre história de tecnologia que citam o Teilhard de Jacquard, que empresário aí da indústria têxtil, né, francesa, que para trazer um diferencial em seus concorrentes, ou seja, produzir tecidos, né, com uma malha diferente, com, digamos assim, com texturas, digamos, que chamasse, destoasse dos seus concorrentes, criou, né, projetou
uma máquina para criar padrões de tecelagem, né? Isso, para a época, foi muito inovador. Isso, sim, a gente pode chamar de inovar. E reparem, né, que estamos falando de um momento onde as criações partiam do ponto zero, né? Algo que hoje a gente tem, assim, não vou dizer que isso não acontece, sim, nós temos ainda muita criatividade acontecendo aí, nós temos muita coisa eclodindo, mas nesta época, as criações tinham como ponto de partida o nada absoluto. Ou seja, não tinha nenhuma referência, nenhum ponto de partida, e simplesmente estava feito. Hoje nós continuamos tendo grandes invenções, grandes inovações, né? Mas elas acabam tendo uma referência já, né? Você acaba evoluindo uma tecnologia, melhorando, aperfeiçoando. Me chama muita atenção, eu tenho muita admiração e muito respeito por aqueles que nos antecederam e partiram realmente do nada, né? Interessante. Então, matemático, né? Além de ser empresário da área têxtil, né? Mais um matemático francês, e percebam a quantidade de personalidades do setor matemático que, né, se propunham a criar máquinas, né? Sejam elas mecânicas, nesse momento ainda mecânicas, né? Não estávamos ainda na era da eletrônica, mas percebam, né? E não é por acaso essa quantidade, essa incidência de matemáticos na história da computação, né? E isso permanece até hoje, gente, até hoje. E, como eu disse, né, a computação é uma ciência fundamentalmente matemática. Então, não há muito o que fugir. Então, esse matemático francês criou esse dispositivo aqui, mecânico, que permitia a criação de padrões de tecidos muito diferentes daquilo que os seus concorrentes produziam. E reparem, né? Ele tinha como base tecnológica aqui a ideia de cartões perfurados, né? Que também tem um outro personagem, né? Um engenheiro alemão chamado Hermann Hollerith, que eu já não coloquei aqui nessa apresentação, que também tem não digo uma participação direta nisso, né? Porque eles, embora todos ali na Europa, né? O Hermann Hollerith, que o sobrenome Hollerith talvez não seja tão distante, acho que todo mundo aqui já ouviu a expressão Hollerith, foi o inventor da máquina de cartões perfurados, né? Que, enfim, depois passou a servir também como referência para o nosso contra-cheque, né? No final do mês, ali aquele comprovante de quanto você recebe, ou seja, o Hollerith, que vem das máquinas de cartão perfurado de Hermann Hollerith, que aí era um engenheiro alemão, que eu não citei na apresentação aqui, eu que estou citando o Joseph Marie Jacquard, que era um matemático francês da indústria têxtil, que criou, baseado no mesmo conceito, um mecanismo para produzir, né, tecidos com padrões diferentes. E na época também foi considerado, né, fora, né, do seu tempo, né? Bom, dispositivos, digamos assim, né, calculadoras, ábacos, né, máquinas de tear à parte. Vamos começar a adentrar agora aqui mais no universo computacional, né? Vamos entrando aqui naquela parte mais voltada para os computadores, mas continuaremos citando matemáticos. Esses caras são complicados, eles estão em todas, né? Não tem como deixar de falar sobre isso, tá, pessoal? Sobre as gerações dos computadores. O que é a geração? O que é uma geração de computador? Por exemplo, vamos lá. Uma determinada era de dispositivos computacionais, elas funcionam com base em uma tecnologia. E a classificação da evolução histórica, né, e tecnológica dos computadores através das gerações tem como ponto de diferença as tecnologias aplicadas em cada época. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma classificação, ou seja, a primeira geração datando aproximadamente entre 1951 até 1959, e esta geração, ou seja, este tempo da história tecnológica, se utilizava de uma determinada tecnologia, que é o que nós vamos apresentar agora para vocês, né? Os computadores desta época, né, funcionavam por meio de
circuitos e válvulas eletrônicas, né? Falar em válvula aqui, ainda bem que eu estou dividindo aula com o professor Marcelo, não que eu queira dizer que ele é um professor velho, né? Não é isso. Nós somos um pouquinho mais antigos, né, Marcelo? É verdade, Wagner. Antigo. Um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais antigo. Então, falar de válvulas numa geração do LED é desafiador, mas eu vou me esforçar. Então, o que é, primeiramente? Oi, pois não, pode falar. Alguém quer falar aí, pode falar. A maioria dos professores antigos são os melhores, porque normalmente são os mais legais, principalmente os que se adaptam à tecnologia. Opa, muito obrigado pela parte que nos toca. Eu, professor Marcelo, né, acho que podemos nos encaixar nesse perfil aí, e agradecemos. Eu acho que não tem como, né? Eu não estou podendo ver quem foi que falou, tá? Então, desculpe eu não citar o nome. Quem? Foi a Nathalie, Wagner. Ok, Nathalie. E assim... A gente somos antigos, com muito orgulho, mas a gente somos muito jovens de espírito. Você pode ter certeza. Exatamente, né? E quando você opta por, de repente, cair num segmento profissional como o nosso, tecnológico, não há muita opção. Porque aqui nós temos também, como já disse para vocês, uma espécie de darwinismo digital, né? O darwinismo tecnológico, Charles Darwin, teoria da evolução. Ou você acompanha, né, o tempo e o momento, ou você simplesmente não evolui e fica para trás. Então, para que você possa continuar existindo, né? E não é simplesmente subexistindo, é existindo mesmo. Você precisa estar acompanhando a tecnologia, você precisa, primeiramente, você tem que ter interesse por, né? A palavra que move, digamos assim, tudo que nós fazemos aqui é o interesse. Você gosta, tem curiosidade por isso, eu trabalho com isso, né? Eu estudo tecnologia desde os 12 anos de idade. Então, não tem como estar num segmento tecnológico e não pesquisar todos os dias, não tem jeito, isso aqui muda muito. Então, assim, nós somos meio que impulsionados pelo ramo que a gente escolheu, né? O professor Marcelo na área elétrica, também com uma conexão direta aqui com tecnologia, e nós no setor tecnológico. Hoje eu não estou atuando diretamente no desenvolvimento na parte de programação, mas indiretamente em vários segmentos que dão suporte à programação. Mas a minha origem é como desenvolvedor também. Então, hoje, e para vocês que estão nesse momento aqui no primeiro módulo de um curso de tecnologia, eu posso dizer para vocês que vocês escolheram o movimento constante. Não tem inércia em tecnologia. Se você parar, fica para trás, né? E, fazendo uma analogia mais ampla, nada parado evolui. Água parada não serve para nada. A água parada, ela não serve para gerar nem a vida. Aliás, a não ser o foco do mosquito da dengue, né, que prejudica a vida. Então, nada parado evolui. Guardem isso sempre. E agora que vocês adentraram nesta viagem conosco aqui da tecnologia, não vão poder parar também, porque se pararem, vão ficar. Tudo bem? Então, voltando aqui à nossa linha de raciocínio. Pois não, diga. Só complementando também, que eu acho, às vezes as pessoas, quando se fala em tecnologia, torce o nariz quando se fala do passado, né? Só que assim, evoluir é andar para frente, com certeza. Mas a gente aprende muito com a história. Aquela pessoa que não olha para trás, porque a história, essas válvulas, com certeza impulsionaram pessoas lá na frente. Então vocês têm que entender, caramba, o que aquela pessoa, aquele cientista, aquele inventor, ele pretendia com aquilo ali, porque isso vai direcionar vocês para frente. Então, se eu tentar evoluir sem olhar para o passado, eu estou fadado a tropeçar, porque aí eu não vou aproveitar os atalhos que os meus antepassados, né, eles acabaram passando, né? Então é muito importante a gente aprender com a história. Perfeito, Marcelo. Até mesmo porque, né, gente, tudo, né, tudo, tecnologia também, mas basicamente tem um conceito por trás disso, né? A tecnologia evolui demais, mas alguns conceitos, eles não mudam tanto assim. O conceito da computação continua sendo o mesmo. A arquitetura computacional em seu conceito permanece o mesmo. O que mudou é a tecnologia. Quando a gente volta para cá,
e mostra para vocês a tecnologia utilizada, por exemplo, em 1950, e qual era a arquitetura e a linha de raciocínio, né? Entrada de dados, processamento e saída. Esse tipo de arquitetura, né, que vamos citar aqui à frente, chama-se arquitetura von Neumann, que foi criado por um matemático também, um matemático húngaro, chamado John von Neumann. Ela alicerça a computação clássica até hoje. Existem outros modelos computacionais? Existem, mas em larga escala, continuamos utilizando esse conceito até hoje. Estamos aí não digo, não é novidade, todo mundo já ouviu falar em computação quântica, mas é algo que ainda não está difundido, não está conosco, ainda algo restrito, que traz modelos computacionais diferentes, mas, reforçando o que o professor Marcelo falou, né? Alguns conceitos permanecem os mesmos, as tecnologias mudam sobre o mesmo conceito. Tudo bem? E aí, pegando novamente o ponto aqui da tecnologia, né? Nesta primeira geração, os computadores funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas aqui. No caso, eu tenho uma válvula aqui, ó, que eu peguei para mostrar para vocês, né? Para quem não é, né? Para quem não é, não. Acho que ninguém aqui nesta sala, tirando eu, o professor Marcelo, chegou a ter dentro de casa, né? Televisores que ainda tinham esse tipo de recurso aqui, as válvulas termiônicas. E os computadores desta geração tinham muitas, né, que na verdade não eram computadores. Nesta geração nós tivemos um computador, né, o chamado ENIAC, que historicamente ele cria, né, ele é um marco na história computacional, e ele tinha, sim, algumas características que vale citar, que hoje, nós olhando para ele e falando a respeito, não chama atenção, né, porque o que era o ENIAC, né, era uma máquina de calcular gigante, né, e realmente muito grande, ocupava aí, por exemplo, o espaço de um laboratório da escola, praticamente. Consumia muito, mas muita eletricidade. O consumo do ENIAC equivaleria a dizer aí praticamente de um bairro, né, de porte médio, o que hoje também não chama muita atenção, né? Nós temos supercomputadores que consomem ainda mais do que isso. A grande diferença é a capacidade de processamento, né? E olha a quantidade de válvulas que o ENIAC possuía, 19 mil válvulas, né? E isso, além do consumo de eletricidade absurdo, tinha uma vida útil muito pequena, gente. Que primeiramente que isso aqui aquece muito, né? Válvulas termiônicas, né, elas têm um filamento, eu não vou nem ousar, né? Quando eu estou numa aula convencional, eu ouso discorrer um pouco mais sobre esses dispositivos, mas estou aqui dividindo aula com o professor Marcelo, que é uma autoridade no setor elétrico. Então, aí, eu passo a bola, professor Marcelo, se quiser falar algo sobre válvula termiônica, porque aí ele detém esse conhecimento muito mais do que qualquer um de nós aqui. Professor, fique à vontade se quiser falar sobre válvula termiônica. Não tem muito o que, tipo assim, que eu complementar, Wagner, porque é muito conceitual, porque na verdade, quando a gente começa a falar em computação, né, a gente começa a falar em semicondutores. Na verdade, os semicondutores foi o grande boom tecnológico, né? Foi daí onde surgiu a minimização dos componentes eletrônicos. Então, na verdade, a válvula termiônica, eu trabalho com a atração e repulsão de cargas, né, para a condução dos elétrons. Então, eu fazia isso através de válvulas. Hoje já não, hoje eu tenho dispositivos semicondutores, né, como silício, né, então eu polarizo o silício para eu fazer que os elétrons percorram o caminho em um único sentido. Então, eletrônica, depois o professor Wagner ainda vai acabar falando com vocês de números binários, tipo de coisa eletrônica digital, e aí vocês vão perceber que essas válvulas simplesmente elas trabalham como chaves. Gente, chaves, abrir e fechar. Então, vocês imaginem bastante chave, abrir e fechar. Então, uma chave aberta, não passa energia, 0. Uma chave fechada, passa energia, 1. Então, a combinação desses zeros em 1, né, aí vai dar um código, né, digital. Eu vou interpretar isso, né, e transformar
isso em dados. Então, foi muito assim, né? Então, essa evolução, né, é mais complexo do que isso, tem uns conceitos físicos, mas é interessante, é bem bacana. Depois, eu gosto desse assunto, é uma pena que não é um assunto assim que a gente pode conversar, se aprofundar. Por quê? A gente aprofunda a título de conhecimento, mas aplicabilidade hoje já não existe mais. Inclusive, nos cursos de engenharia, nos cursos técnicos, algumas palestras que a gente dá, a gente acaba trabalhando isso de uma forma bem superficial mesmo, porque eu acredito que as pessoas que acabam trabalhando com isso é mais para não deixar morrer. O que o professor Wagner fala, o professor Wagner é sempre muito feliz nas suas conotações, é não deixar morrer a história. Se um dia as pessoas pararem de falar sobre isso, vai chegar um dia que a pessoa simplesmente, Wagner, vai tirar isso da apresentação e um dia isso vai se morrer e um dia ninguém vai se falar mais sobre isso aí e vai se perder. Então, parabéns por sempre manter essa chama acesa para a gente poder discutir e falar sobre isso aí. Eu não sei se foi claro para vocês, mas a função de uma válvula mesmo é chaves, né? Então, são chaves, aberta e fechada, aberta e fechada. A função dela era isso. Só que essa válvula, ela abria e fechava através da polarização dos átomos, entendeu? Então, era isso. Então, eu ionizava eles, então eu impedia que os elétrons passassem naquele sentido ou não. Então, na verdade, era bem isso que a gente fazia. Tá bom? Beleza, Marcelo, obrigado pela contribuição aí. E nesse sentido aqui, pessoal, pela própria característica de funcionamento de uma válvula, ela determinava todo o funcionamento e a vida útil, né, do dispositivo aqui. Na época, para cada 1 hora de utilização do ENIAC, ele tinha que ficar desligado por 3 horas para poder resfriar, porque, veja bem, 19 mil válvulas, né, sendo ativadas e desativadas, como diz o professor Marcelo, né, funcionando como chaves, e sem contar que elas queimavam, a quantidade de avaria era muito grande. Então, o tempo todo tinha que estar fazendo reparo. E, repetindo, para cada 1 hora de funcionamento, imagina nós estarmos aqui agora nessa aula, e quando completássemos 1 hora de aula aqui nos nossos computadores ou nos dispositivos que vocês possuírem em mãos aí, tiverem que parar por 3 horas para resfriar o dispositivo. Então, lógico, né? Falar isso hoje não tem o menor cabimento, mas para a época era algo muito inovador, não havia nenhum parâmetro comparativo. Hoje não faz o menor sentido. Por outro lado, né, e eu gosto de trazer esses pontos, né, lá atrás e conectar com os momentos atuais que vivemos, porque assim, sala de aula, ela tem que estar sempre conectada com o mundo ao nosso redor. Essa é a razão social da escola, não é apenas formar conhecimento, mas formar também consciência. Não sei se sabem disso, e acredito que devem saber, né, devam saber, né, aqui ajustando a nossa concordância verbal, estamos de novo, né, assombrados aí nos nossos noticiários por uma possível, né, uma iminente crise hídrica de novo no nosso Brasil. Porque tudo isso aqui, né, sistemas de informação, Big Data, ciência de dados, não basta para nós. Não basta. A gente tem que pagar para ver, né? Nós somos sempre devotos de São Tomé. Temos que pagar para ver, porque há quase uma década atrás já tivemos uma crise hídrica, né? Ou seja, o que é a crise hídrica? Os nossos reservatórios, né, das nossas hidrelétricas, principal fonte geradora, né, de eletricidade que abastece as grandes cidades, estão baixos. Como nós consumimos mais do que produzimos e a nossa eficiência é baixa, né? E as fontes alternativas ainda são, digamos assim, não conseguem complementar ou suprir, estamos de novo com os reservatórios em baixa, algo que não é novo, totalmente previsível, mas que apenas ficamos nas campanhas de conscientização. E aí, quando a coisa chega no limite, a gente cobra mais caro, nós ativamos, né, as usinas, digamos assim, que usam combustíveis, né, que geram uma energia mais cara e que tem um impacto ambiental maior,
Mas o que isso tem a ver, por exemplo, com as válvulas do ENIAC? Tudo bem? Elas consumiam 200 quilowatts para funcionar aqui às 19.000. E como funcionam hoje um supercomputador? Recentemente, acompanhamos aqui nos nossos noticiários que, devido à capacidade baixa das nossas usinas hidrelétricas aqui, o fornecimento de energia elétrica para manter os supercomputadores do Brasil funcionando, em alguns lugares, está crítico. Inclusive, o Tupã, no ITA, teve alguns módulos desligados, justamente por quê? Porque aí você chega num determinado momento que o tabuleiro, entre aspas, aqui fazendo uma analogia ao xadrez, você fica muito próximo de um checkmate. Eu mantenho um supercomputador funcionando ou eu mantenho abastecido, por exemplo, um bairro, um município? O que eu faço? Tudo bem? Então, esse problema continua existindo. Nós não temos ENIACs, mas nós temos supercomputadores. Você classifica hoje um país, né, em termos de capacidade produtiva, em sua capacidade econômica e também na sua capacidade tecnológica. Dentro do continente americano, somos referência. Não estou aqui fazendo propaganda.com.br. O Brasil é uma referência tecnológica na América Latina, de um modo geral. Estou indo até além da América do Sul. Nós temos vários supercomputadores no Brasil, e muito bons. Repito, na América Latina, somos referência, lógico. Não vamos aqui, né, fazer frente aos norte-americanos, aos canadenses, mas, repito, na América Latina, a gente é referência. Nós temos vários, por exemplo, o Tupã, que já é antiguinho, né? Isso aqui será assunto mais para frente, a gente pode pegar uma aula para trazer e conversar a esse respeito, e eu estou conectando algo lá de trás que hoje reverbera. Se alimentar, né, o funcionamento energético de um computador que não era super, né, da primeira geração, era um desafio, né, a custo-benefício, hoje continua sendo. Estamos desligando pela segunda vez módulos de supercomputadores, mesmo sendo referência tecnológica na América Latina. O Tupã teve módulos, né? Porque um supercomputador não é um único dispositivo, é a combinação de vários módulos. Nós tivemos ali por volta de 2010, 2011, se não me falha a minha memória cronológica, vários módulos do Santos Dumont em Petrópolis, que é o laboratório de computação científica da Petrobras, também desligados. E quando você desliga um módulo de um supercomputador, né, que muitas vezes não opera sozinho, o Santos Dumont, que é o supercomputador, o primeiro supercomputador da Petrobras em Petrópolis, no Laboratório de Computação Científica, o LCC, ele não consumia, por exemplo, eletricidade de Petrópolis. Engana-se quem afirma isso. Ele tinha uma subestação própria de alimentação. Mas a alimentação, o fornecimento de eletricidade para Petrópolis estava tão prejudicado no auge da crise hídrica que aí você fica nesse dilema. Eu vou alimentar o Santos Dumont para manter o supercomputador funcionando e deixo, por exemplo, a cidade de Petrópolis com uma demanda, não conseguindo atender a sua demanda de energia elétrica. E aí, diante desse momento, vários módulos do Santos Dumont foram desligados lá atrás, em 2010. Passados 11 anos, não me recordo se foi exatamente 2010 ou 2011, tá, gente? Por favor. Não nos atentemos à data, sim ao fato. 11 anos depois, estamos de novo na eminência do mesmo problema. O Tupã já foi desligado, parte dele. E nós não temos apenas dois, nós temos o Tupã, né, no ITA, o Santos Dumont em Petrópolis, que é o maior supercomputador da América Latina, maior e mais potente. Temos em Salvador 2 supercomputadores, temos o IEMOJA, na Universidade Federal de Salvador, que é o segundo maior supercomputador da América Latina, e todos eles participando de projetos de extrema relevância tecnológica para o país, e não apenas tecnológica, tá, pessoal? Estudos sobre o genoma humano, durante todo esse momento pandêmico, né,
vários projetos de pesquisa sobre, né, o sequenciamento genético do próprio vírus, do próprio coronavírus, foram executados por supercomputadores, mas a complexidade é tamanha que a gente não sabe disso, né, porque você não percebe resultado. É muito complicado. E isso afeta a credibilidade de um país. Por exemplo, o Santos Dumont não chegou no Brasil sozinho. É uma parceria entre Brasil e uma multinacional francesa. Então, você tem projetos em conjunto. E quando você, simplesmente por falta de planejamento, de gestão, de antever, né, essas mazelas que nos acometem sempre, você para e desliga, você tem que chegar para o seu parceiro lá do outro lado do continente, praticamente, porque a Atos, né, empresa francesa que participou com a Petrobras dentro desse projeto, continuava apostando no Santos Dumont. E aí, simplesmente, olha, estamos num momento onde é como se, né, olha, não está dando para pagar a conta de luz, acabou a energia, cortou, eu vou ter que dar uma parada no nosso projeto aqui, viu, Atos? E aí você fica muito bem na foto, né? Porque você se compromete com uma multinacional francesa, você tem projetos de cooperação mútua, né, entre Brasil e França. Então, assim, não se trata, como eu disse no início da aula, de um computador que para. Olha quanta coisa está em jogo. Não é apenas a soberania e a credibilidade tecnológica. Tem muito mais em jogo. É um país. Como é que você investe milhões de dólares num dispositivo e não planeja mantê-lo funcionando independente de qualquer coisa? Nós não podemos evitar tudo, né? A programação, o planejamento dificilmente é perfeito, mas você não pode, digamos assim, operar na margem de erro e em 10 anos você falar que estava previsto, mas não deu para, digamos assim, resolver. Poxa, falar da crise e simplesmente não mudar ou evitar não basta, né? E não adianta também continuar investindo nisso, né? Porque a gente compra mais supercomputadores e aí quando chega a crise desliga. Mas enfim, tudo é cinza? Não. Como disse, somos referência tecnológica, né? Já falei isso para vocês semana passada, estou repetindo hoje. O Brasil ocupa uma posição de destaque no setor, no cenário latino em relação à tecnologia, mas precisa parar essas arestas, né? Então, estou citando aqui o ENIAC e suas válvulas, porque o desafio de manter funcionando o ENIAC lá atrás, né, em 1950, não é diferente do desafio que nós encontramos hoje para manter os nossos supercomputadores ativos. E aí, qual é o problema? Olha a reflexão que eu faço com vocês. O problema está na tecnologia ou está na nossa gestão? Quem é que se arrisca aí? Na gestão, professor. Perfeito, né? E aí, quando o professor Marcelo os convida a participar de um processo, né, para escolher um representante em sala de aula, é para a gente refletir sobre o todo. Como eu disse, né, sala de aula tem que estar conectada com o mundo que nos cerca. São pequenos detalhes como esse, né, da escolha de um representante numa sala de aula com 40 pessoas, que quando a gente externa isso para o todo, a gente entende como é que as coisas acontecem, né? Estamos refletindo sobre, tá? Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apontamento, apontando o dedo e fazendo julgamentos. Isso é uma análise. Tudo bem? Isso aqui é um lugar onde a gente constrói pensamento, reflexão e não crítica. Eu sou meio antipático à expressão cidadão crítico. É muito comum a gente ouvir isso na base curricular do MEC, formar um cidadão crítico. Tudo bem, eu entendo o que eles querem dizer com cidadão crítico. É que nós temos um sério problema de interpretar texto, né? E aí a gente não interpreta, a gente vai ao pé da letra. A gente acaba entendendo o cidadão crítico como aquele que só critica. Esses eu chamo de devotos do não. Nada funciona. Só critica. Então, para evitar esse tipo de comportamento que é crítico, meio cáustico, né? meio ácido, então eu acho que criticar só não basta, né? Então vamos substituir aqui, né, essa resolução do MEC de cidadão crítico pelo cidadão analítico. Antes de criticar, vamos entender como funciona, como chegamos até aqui,
qual foi o caminho que nós percorremos que nos trouxe até este momento. Ponto. Abre aspas, né? Qual caminho vamos continuar percorrendo? Porque se continuarmos percorrendo o mesmo caminho, caindo no clichê, né? Porque o clichê ele é pedagógico, né? Porque ele é repetitivo. Se seguirmos o mesmo caminho, chegaremos no mesmo lugar. E voltando, preste atenção na escolha, né? Na hora da representatividade. E aí, avançando para a segunda geração, a coisa já começa a ficar um pouquinho melhor, né? Aqui na segunda geração, aproximadamente entre 1959 e 1965, aparece um sujeito aqui que vai se tornar protagonista em tudo o que nós temos, né? Que o professor Marcelo citou agora há pouco. Ele falou sobre semicondutores, né? Vamos chegar lá em semicondutores. Isso é muito bacana, né? Digamos assim, a matéria-prima daquilo que a gente mais comenta aqui, né? Na segunda geração, não que aqui surge a questão do semicondutor, mas surge este cara aqui, ó, que se torna protagonista da história, que é o transistor. Coloquei uma imagem aqui, tá? Como plano de fundo da apresentação. Aqui no cantinho tem uma válvula, né, termiônica, e aqui tem um transistor, ó, né? É que, assim, eu vou falar a verdade para vocês, né? Toda vez que eu estou diante do professor Marcelo, eu fico tímido para falar de eletrônicos. Aí eu não gosto de falar muito, não, porque aí é com ele. Então, deixa que ele fale de transistores, né? Mas esse cara aqui, ó, ele muda toda a parada. A escala de miniaturização dos transistores é que torna possível o smartphone de vocês aí no bolso. A escala de miniaturização. Quanto menor o tamanho do transistor, hoje, né, digamos assim, nós vivemos aí a nanotecnologia. O que é a nanotecnologia, né, em nanômetros, né? É menor que a espessura de um fio de cabelo. E você consegue colocar centenas de milhares de transistores dentro de um chip de silício. Isso torna possível tudo o que nós temos hoje. E começa aqui, ó. É aquilo que o professor Marcelo falou. A gente conecta pontos da história lá atrás que fundamenta, olha, é aqui. Agora, é o que eu admiro e respeito, né? E tiro o chapéu, né? Eu reverencio o conhecimento. Os caras criaram isso do nada. Hoje nós diminuímos a escala, né? Ou seja, eles estão cada vez menores, e quanto menor for o transistor, mais transistores eu consigo colocar simultaneamente num chip de silício. E aí, né? Quanto mais é melhor, será? A gente chega lá. Então, nesse momento aqui, as válvulas saem do cenário, né? Chega de válvulas, não vai ficar aquecendo, já consome menos eletricidade, tudo bem? Aqui você já passa a ter um consumo um pouquinho menor. A dimensão, o tamanho do dispositivo, ele ainda é grande. Voltando um pouquinho aqui, pessoal, o ENIAC, ele realmente ocupa o espaço de uma sala, tá? Ele era enorme, enorme, enorme. E aqui, ó, a gente já tem uma relação de proporção. À medida que vai diminuindo o componente maior, que determina o todo aqui, que é o transistor, ele já começa a surgir. Aqui você passa a ter uma vida útil, né, uma funcionalidade um pouquinho mais eficiente, ou seja, ele já não tem mais essa necessidade de funcionamento por 1 hora e resfriamento por 3. Aqui ele já tem, digamos assim, um pouco mais de endurance, né? Ele já se prolonga mais o uso, né? Ele já não sofre tanto com essa questão, primeiramente, do consumo de eletricidade e com o aquecimento. E pergunta, aquecimento continua sendo um problema para nós? Sim ou não? Problema não, a palavra não é problema, mas um desafio. Os processadores atuais, eles aquecem ou eles trabalham sem aquecimento? Isso ainda é uma variável determinante para nós, sim ou não? Quem é que se arrisca a dar um pitaco aí conosco? É sim, professor. Tanto que o pessoal tinha preconceito com a AMD porque disse que esquentava demais. Agora eles estão trabalhando aí, conseguiu
dar uma amenizada, agora está mais viável que a Intel até, tanto que a Intel deu uma balançada no mercado porque a AMD chegou para bater de frente agora. Mas tinha sim, pelo Perfeito. menos até recentemente tinha sim, problema com aquecimento. Perfeita colocação, como Professor, disse, né? Opa, fique à vontade, gente. Eu só não estou, só para eu citar aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou sem o chat, então eu não estou falando os nomes de vocês, mas estou ouvindo. Fique à vontade, pode falar. Então, no caso, né, que nem o Felipe estava falando, que nem a introdução dos Ryzen, a redução de litografia, né, que é justamente a parte dos nanômetros, dos transistores. Atualmente estamos chegando no mercado com 7 nanômetros, que é um marco muito grande, assim dizer. Quem começou foi a AMD, porque a Intel ficou muito presa aos 14 nanômetros, ficava só refinando. E claro que isso ajuda tanto em aquecimento, redução de TDP, né, que é a dissipação de calor que ele causa, que ele gera. E também tem alguns processadores, que não sei como está hoje, que dentro daquela que tem o silício e tem uma capinha de alumínio por cima, e dentro dele tem uma pasta térmica, que ajuda a refrigerar, e aí o povo chama isso de reballing, se não me engano, essa parte de resfriar, mas alguns eram soldados, e isso ajudava na dissipação de calor. Aí o processador gerando menos calor, ele consegue aumentar mais as frequências e conseguindo chegar a patamares de clock mais alto e com eficiência energética muito melhor do que antigamente. Que se você pegar um processador dos anos 2005, eles eram 65 nanômetros, era muito grande para o que está hoje. Com a quantidade que você podia fazer um processador antigamente, você faz 10. Perfeito, perfeita colocação. E assim, vocês percebem que tem alguma correlação entre essa questão de espaço, dimensão e proporcionalidade? Percebam que não é uma coincidência, é uma inferência. Essa preocupação em reduzir, né, em escala, né, o tamanho dos dispositivos para poder combinar uma quantidade maior, né, num coeficiente energético melhor, isso começa justamente aqui, né? E apenas uma única observação aí que eu acho que é importante a gente fazer, né? A questão da escala, do tamanho, né? A pasta térmica, que nós vamos abordar aqui a questão do TDP, né? O Thermal Design Power, que é, ou seja, essa parte de dissipação, né? Ou seja, o quanto você no seu projeto, né, de combinação entre processador e a sua arquitetura, o quanto isso gera de calor e o quanto você precisa consumir de energia, digamos assim, para dissipar esse calor. Esse é um projeto térmico chamado TDP, Thermal Design Power. Isso é, todo fabricante determina isso quando você compra um processador. E isso, através daí, você sabe o quanto, o mínimo que você precisa ter, por exemplo, né, para dissipar o calor aí com uma ventoinha ou cooler, e aí nós temos uma pequena confusão, né? Nós temos a pasta térmica, isso é assunto mais para frente, mas apenas para a gente, né, pontuar. Temos a pasta térmica, que o nome já diz, é uma pasta que tem hoje no mercado vários tipos de composição química, até de nitrato de prata, né? E detalhe, não é para caçar vampiros, fiquem tranquilos. Isso aqui já é uso de alta performance, tá? Mas, enfim, para quem acredita que nitrato de prata vai, digamos assim, fazer muita diferença para um computador convencional, não vai fazer. Você tem outras variáveis aí que são mais determinantes. Porém, se você quiser investir um pouco mais numa pasta térmica, que é uma pasta com uma composição química que vai ajudar o conjunto, né, da sua dissipação, que é composto pelo cooler, que é aquele ventiladorzinho, a ventoinha, mais o metal do dissipador, que é um condutor de calor, ele vai dissipar o calor, e a pasta térmica auxilia nesse processo, tudo bem? E aí você citou o processo de reballing. O reballing é um outro conceito, né? O que é o reballing? Reballing é uma técnica, né, de manutenção e reparo nas soldas dos dispositivos em uma placa-mãe, no caso aí, os chips,
que são soldas BGA, né? O que é o BGA? É o Ball Grid Array. É uma matriz de esferas, várias esferinhas, que elas são prensadas numa maquininha para esse processo, né, chamadas estação de trabalho BGA, que aí a gente entra num outro conceito que a gente, mas como foi citado, né, para a gente não deixar isso em aberto, o reballing é o processo de substituir estas soldas, né, essas esferinhas que parece aquelas que parece, mas não é, né? São microesferas que a princípio, né, você compra isso no Mercado Livre, lojas de eletrônico, e você precisa ter equipamento específico para fazer a soldagem do dispositivo. Ela tem a função de soldar o dispositivo, geralmente são os chips, né, o chipset. Placas de vídeo tem isso, o chipset de placa-mãe também, eles são soldados. E esta solda, além de fixar o chip, é responsável pela condução, ou seja, o contato eletrônico entre a placa e o chip, mas não é responsável por resfriamento, tá? É apenas pela condução. Beleza? Wagner, Diga. é interessante estar comentando sobre isso. Ontem, em Santos, eu dou aula em Santos também, lá na Aristóteles Ferreira. Eu dou a disciplina de manutenção e eficiência energética também, né? E o que acontece, gente? Esses dias eu também estava dando uma palestra para o pessoal que gosta de fazer manutenção em celular. Esses componentes, gente, hoje, esses tipos de solda, né, essas conexões industriais, elas não foram feitas para manutenção, tá? Nós brasileiros que a gente que gosta de tentar fazer uma manutenção. Por quê? Pode ser o equipamento mais sofisticado, a gente nunca vai conseguir fazer uma solda como uma máquina quando ele sai de fábrica. E se falando em manutenção, você pode tentar fazer um reparo desse tipo para você. Você não consegue dar a garantia. Por melhor você seja uma pessoa muito cuidadosa, você tem uma habilidade, se desenvolveu essa característica, você não consegue dar uma garantia, porque há componentes do lado, tem troca de calor, pode danificar o outro componente, então você não vai conseguir dar uma garantia. Esses equipamentos, eles não foram feitos para reparo. A gente faz. Numa manutenção corretiva, você precisa daquele equipamento para ontem, você até faz, mas é muito complicado. Tá? Eu falo para as pessoas que hoje os equipamentos, eles foram feitos assim. Queimou algum componente, você troca a placa, o conjunto. Então, ele trabalha quase tudo com módulos, né? Então, uma placa de vídeo, uma placa de som, um sistema responsável por um determinado tipo de informação lá na sua TV, no seu computador, no CLP, e aí por diante. Porque você tentar reparar é muito complicado. E eu também já percebi que hoje, vocês podem ver, a quantidade de informação que tem na internet, porque todo mundo agora resolveu trabalhar com manutenção de celular. Todo lugar, alguém faz manutenção de celular. Troca o cabinho lá, a fonte de carga lá, troca a tela. E eu vejo pessoas se quebrando, porque eu falo assim, pô, como você pega um celular de uma pessoa e você tenta reparar e você não consegue dar garantia? Você está arrumando uma dor de cabeça para você, porque você entregou, eu não quero saber. Quero bom. Então, é muito complicado. Então, vocês que estão adentrando ao mercado de trabalho, vocês vão trabalhar com relação com o cliente, né? Até o Wagner fala aí da disciplina de suporte usuário, isso aí, essa relação que vocês têm com o cliente, vocês têm que tomar cuidado. A responsabilidade que temos na hora de executar uma manutenção e na hora de executar um reparo. Tá? Então, hoje está muito difícil. Tá? Os componentes ficaram muito pequenos. A precisão desses componentes numa placa é absurda, gente. É só robô mesmo que faz aquilo ali. Então, eu vou tentar, pode funcionar 1, 2 dias, 3, mas você não consegue dar uma garantia legal, que no mínimo é 3 meses, né? Tá bom? E, Marcelo, vale a pena também citar um fator que também é determinante para que essa qualidade, essa garantia seja realmente, digamos assim, cumprida, né? Porque uma coisa é você fazer, né? Por exemplo, se você pegar hoje aonde nós temos mais problema com solda BGA? Dispositivos mais compactos, né? O notebook, alguns smartphones,
placas de vídeo, né, as placas, as graphic cards, aí, as placas gráficas de alta performance que aquecem muito, isso o professor Marcelo falou, é fundamental. Isso vem de fábrica. E aí nós temos uma questão também de mercado. Primeiramente, lá atrás, em 2006, nós tivemos uma diretiva mundial que proibiu o uso, digamos assim, de chumbo em qualquer produto industrializado e comercializado no mundo. Professor, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando, que o professor Marcelo falou? Tudo. O chumbo para solda de dispositivos eletrônicos, ele é brilhante, porque ele tem baixo custo, uma altíssima condutividade e o ponto de fusão dele é bem elevado. Então, ele é um metal barato e que atende isso com maestria, mas ele foi proibido. Então, quando você tem um problema nesse tipo de solda, chamada solda BGA, que usa essa matriz de esferas, por isso o B, né, Ball Grid Array, que entra no que o colega mencionou aí do reballing, que é substituir as bolinhas, esferas, né, que é prensado numa máquina, que é vendido, hoje você compra isso, não é tão barato. E quando você refaz esse procedimento de substituir a solda do chip, é o que se chama de reballing. Você substituiu as esferas, você solda de novo. Mas o que vai acontecer? Isso veio de fábrica, você pode comprar o melhor aparelho. Se não tiver o chumbo, e esse metal for substituído por outros de menor qualidade, o mesmo problema que deu origem ao defeito original, a médio e longo prazo, também dará na solda que você substituiu, porque ela tem ainda menos qualidade. E aí, quando você faz esse tipo de trabalho e muitas vezes cobra caro, né, e é difícil você encontrar lugares que fazem, ainda acha, tá? Por aqui no litoral, você vai encontrar com raros lugares que fazem isso. São Paulo, Santa Efigênia, dependendo do tipo de solda, você vai escutar um sim ou vai escutar o famoso não vale a pena. O não vale a pena é justamente por isso que o Marcelo está comentando aqui. Você, como profissional, está fazendo o reparo e tem que dar 3 meses de garantia. Aí você dá os 3 meses de garantia, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E torce para que não dê problema. Isso, gente, não é possível. E vai dar problema. Vai dar problema. Tá? E aí você tem que arcar com o prejuízo. Então, solda, né? Ressolda BGA é uma prática que está caindo, não vou dizer totalmente, né? Tem muita gente que ainda arrisca, né? E esse fator de não poder ter o chumbo na composição da solda, que, repito, é um metal barato, porque eu posso substituir o chumbo por outro tipo de metal, mas muito mais caro, e inviabiliza esse trabalho em larga escala. O chumbo é barato, tem alta condutividade e um ponto de fusão, ou seja, ele resiste a alta temperatura. E quando você aquece e ele entra em ponto de fusão, ele não apresenta as rachaduras que os metais apresentam hoje. Quando você retira o chumbo e coloca o metal de menor ponto de fusão, em lugares, principalmente como o nosso aqui, que tem uma umidade extremamente alta, você aquece e resfria. Aquece e resfria, ele é, vamos lá, física, né? O que acontece com o metal em alta temperatura? Ele dilata. Temperatura à volta normal, ele retrai. Este processo de dilata e retrai, a médio e longo prazo, se for um metal de baixa qualidade, ele apresenta trincas. E essas trincas, em lugares úmidos como o nosso, né, nós temos uma umidade relativa do ar, se vocês consultarem agora, eu tenho certeza que está acima de 60%. Umidade relativa do ar alta e com uma incidência salina muito grande. Nós temos a chamada maresia. Na nossa região, isso ainda é mais determinante, complica ainda mais. E aí você tem uma vida útil desses dispositivos ainda mais arriscada. Professor, então nada presta? Não, não é que nada presta. Preste atenção na fala do professor Marcelo. Eles já são projetados para isso. E aí a gente entra numa outra questão que é assunto nosso também aqui, acho que é o último tópico do nosso componente curricular. Impacto ambiental. O chumbo foi retirado dos componentes eletrônicos, aliás, não só de componentes eletrônicos, tá? A lei, né, o lead free, né, sem chumbo,
é para qualquer produto comercialmente industrializado no mundo, é devido ao seu impacto ambiental. Ponto. Outra coisa, outras realidades econômicas já preparadas para isso têm a cultura do descarte incentivada. Então, reparo em eletrônicos acontece em economias, em mercados menos favorecidos como o nosso. Não faz o menor sentido, por exemplo, você chegar hoje, vamos lá, Coreia do Sul, vamos lá, né? Essência da Samsung, digamos assim. Ou vamos pegar não vamos tão longe, vamos ali no Canadá, vai, próximo ali dos Estados Unidos e tal. Canadá, eu não conheço o Canadá, mas conheço pessoas que já fizeram intercâmbio lá e dizem a seguinte frase, né? Canadá é um Estados Unidos ainda melhor. A cultura, ou melhor, a engenharia reversa, né? A política de engenharia... O que é engenharia reversa? É o reaproveitamento de resíduos na produção de novos dispositivos, né? E aí, gente, a gente precisa também colocar os pés no chão e entender que vai demorar um pouquinho para nós chegarmos nesse patamar. Tudo bem? Não é crítica, é uma constatação, demora, tá? Você tem que ter toda a indústria sendo reformulada para isso, para reaproveitar resíduos, né? Os chamados resíduos sólidos, né? Que detrito, esse assunto nosso aqui é o último tópico do nosso componente. Detrito é aquilo que não tem mais utilidade. Isso é descartado. Resíduo é aquilo que eu posso reaproveitar numa linha de produção. Por exemplo, nós temos no Brasil, desde 2012, uma lei para reaproveitamento de resíduos eletrônicos e de resíduos de um modo geral. Mas a nossa indústria não está preparada e adequada para isso. Ela não consegue fazer esse processo de reaproveitamento. Canadá, Coreia, Japão não utilizam mais recursos naturais na produção dos seus produtos. Então, há um incentivo fiscal e há um ciclo produtivo que incentiva o descarte. Então, os próprios fabricantes já produzem esses dispositivos prevendo que não haverá reparo, deu defeito é lixo. E aí nós vamos à fala do professor Marcelo. Isso não é um defeito. Para nós acaba sendo pesado porque a nossa economia não permite isso e a nossa escala produtiva, as indústrias ainda não estão preparadas para isso. Um dia chegaremos lá. Alguns países já estão fazendo isso. Ô, professor. Fique à vontade. Então, por isso que trocou o chumbo pelo estanho, como um metal mais leve e com descarte mais fácil, porque ele também ele derrete mais fácil, o ponto de fusão dele é bem mais fácil de alcançar do que o chumbo. E é utilizado nos computadores, e por isso que também os computadores não duram tanto. Inclusive, antes de lançar a nova geração de consoles, né, o PlayStation 5 e o Xbox Series, eles estavam dizendo que não vai ter mais reparo dele em lojas. Tipo, as lojas não vão poder mais reparar, porque o jeito que o BGA foi feito, justamente que ou você tem que enviar para a Sony, no caso, ou comprar um novo, porque ele foi feito de um jeito que não deve ser adulterado, ou modificado, ou mesmo consertado por pessoas comuns. As tecnologias dele, os chips de memória que são instalados, o SSD super potente dele, é minuciosamente fabricado, no caso que foi feito por uma máquina, né, que fez o ciclo integrado da placa-mãe e tudo certinho, justamente para não ter mão humana, né, mão de obra feito por pessoas para poder consertar. Não é que nem o PlayStation 4, Xbox One e os outros, enfim, que tinha a assistência técnica, mas esses nova geração é justamente para não ser consertada. Ou você compra um novo, ou você manda para a Sony. Olha, é basicamente isso. Aí você tem duas questões, né? Você tem, como eu disse aqui, o ciclo produtivo, que hoje ele já é projetado para o descarte, para que você reaproveite isso, né? Que em economias, digamos assim, um pouco mais fragilizadas como a nossa, isso ainda não é possível, né? Nós estamos num país que, por exemplo, eletrônicos para nós tem uma referência em dólar.
Para nós é caro, descartar pesa. Então a gente tenta reparar de todas as formas, quando possível. Mas a partir do momento que as indústrias lá fora já estão adequadas ao reaproveitamento através da logística reversa, né, que não é algo novo, as convenções ambientais mundiais lá atrás, pô, Eco Rio 92, Eco Rio não sei quanto, esse tipo de evento mundial voltado para a tecnologia é para planejar isso a médio e longo prazo. Porém, é que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que aí eu estou defendendo o Brasil agora, tá? Nós não temos esse punch econômico ainda. Não temos. Vai demorar um pouquinho. Tá difícil para nós nesse sentido. Como, por exemplo, se nós pegarmos outros países, que também não tem. Nós temos uma meia dúzia de países no mundo hoje que conseguem realmente, que estão à frente disso, né? Como disse, Japão, Canadá, alguns países. É que eu não gosto muito de pegar ali, por exemplo, os países do leste europeu ou a parte nórdica ali, que são países com índice de desenvolvimento humano muito elevado, uma densidade demográfica pequena, uma renda per capita alta. Então, para eles, cara, é muito fácil falar, né? E são países com uma população menor que o estado de São Paulo. Aí é fácil. Nós estamos num país com dimensão continental, né? 209, 212 aproximadamente milhões de habitantes. Então, tudo para nós aqui é um pouquinho mais complicado. Mas, e aí, fechando na questão tecnológica, o estanho, né, é o que sobrou. O estanho não se compara com o chumbo, de forma alguma. Para a gente substituir com a mesma qualidade, teríamos que partir para outros tipos de metal. Mas que, em linha de produção em larga escala, complica um pouquinho. Então, o que a princípio, né, foi uma preocupação ambiental, tirar o chumbo de circulação, e repito, não apenas de eletrônico, tá? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, tá? Quem trabalha com inspeção em obras, né? Tem aparelhos que você passa numa parede para saber se a tinta utilizada tem chumbo. Aquilo diminui, né? Se você faz parte de uma empresa, né, que atende qualidade, gestão de qualidade, se constar, né, passar o aparelho e a pintura, né, a tinta conter chumbo, você já perde o seu controle de qualidade ali. O professor, Então, fazendo um adendo nessa parte do chumbo, pois não. e na questão do descarte, é o seguinte: o chumbo ele era usado como um aditivador na gasolina até umas décadas atrás, né? Também. E aí tinha até um cientista que começou a ver isso daí, começou a ver que estava envenenando o ar, foi até perseguido, né? Teve gente que tentou calar ele, mas isso era uma questão de saúde global, né? Porque era no mundo inteiro, carro no mundo inteiro, gasolina aditivada com isso daí no mundo todo, e o cara conseguiu banir o uso, né? Aí é a questão do porquê não usar chumbo, né? E sobre a questão do descarte, se eu não me engano, as medalhas desse ano lá das Olimpíadas de Tóquio foram todas feitas com ouro retirado de chips, né? De computador, de celular e etc. Eles contêm ouro na composição deles, eles derreteram tudo, aí reaproveitaram e fizeram as medalhas das Olimpíadas, as medalhas de ouro. Perfeito, exatamente. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, né? E algo que a gente tem que enaltecer, mas também é importante a gente, né, voltar aqui, né, à filosofia grega, socrática, né? Conheça a ti mesmo, né? Conheça a realidade aonde você está. Algumas questões praticadas em Japão, Canadá, Coreia do Sul, né? Para nossa realidade ainda não é possível. Para nossa realidade ainda demora um pouquinho. Mas, como eu sempre digo, hashtag vamos mudar o mundo? Ainda não. Vamos desistir de mudar o mundo? Também não. Hashtag vamos trabalhar para, em algum momento, tornar essa mudança possível. É o que a gente está fazendo. E aos pouquinhos, né? Porque economicamente, você transformar, né, a cadeia produtiva da indústria, né, que está aí, né, trabalhando para isso, não é fácil. Eles têm um investimento muito alto para fazer e vai tempo. Todos nós podemos nos beneficiar com isso. Mas, por exemplo, supondo que isso hoje estivesse funcionando a todo vapor no Brasil. Se o meu notebook der defeito agora, eu não sei se dá para eu comprar outro igual. Eu não tenho esse poder de compra a todo momento.
porque aí também tem outro olhar, né? Da mesma maneira que esses dispositivos foram projetados para não serem reparados, eles não foram projetados para a nossa economia, né? Ninguém tem culpa de $1 estar quase R$ 6, né? Aí é problema nosso. A gente que resolva as nossas causas aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a nossa realidade econômica, a cultura do descarte ainda não serve. Concordam comigo? Dá para a gente jogar fora o nosso computador? Só se não tiver jeito. Eu estou com um parado aqui no quarto. Se eu não jogar fora, a hora dessa eu chego em casa e não tá mais. Minha esposa vai dar fim nele. Porque, pô, você paga 300, 400 reais numa placa-mãe e ele para de funcionar e você não consegue dar jeito, você não quer abrir mão. Porque foi caro. Para nossa realidade, porque agora vamos colocar os pés no chão aqui, né? Não estamos no Canadá, não estamos na Coreia do Sul, não estamos na Finlândia. Estamos aqui .com.br. Quanto você paga numa placa-mãe hoje? 3 meses depois ela para. O que você puder fazer, que estiver ao seu alcance para reparar numa placa-mãe que você acabou de pagar R$ 450, 3 meses de garantia parou, você vai tentar fazer. Porque para nossa realidade econômica, para a grande maioria de nós, sendo muito verdadeiros e transparentes, pesa. Se hoje a nossa indústria estivesse reaproveitando 100% dos nossos recursos, né, dos nossos resíduos, e não estivesse mais investindo em matéria-prima com recurso natural, mesmo assim, a economia dos nossos bolsos aqui, das nossas residências, não está à altura disso ainda. Ou não, vocês discordam de mim? O que vocês acham disso? Dá para a gente entrar nessa? Ou a gente ainda precisa tentar, de alguma forma, às vezes, reparar? Para nós, a realidade, acredito eu, né? Se vocês discordarem, estamos aqui refletindo sobre. Eu concordo com o senhor, professor. Tipo, quem é mais humilde sempre vai precisar reparar os aparelhos eletrônicos. Quando Porque possível nem todo também, mundo né? pode comprar um novo. Quando possível, né? E nem sempre é possível reparar. Quando não tem jeito, cara, aceita, dói menos, né? Você tem que ir lá e investir num novo, né? Mas já sob essa ótica, você já sabe que não virar com não tem muita opção, tudo bem? E são coisas que com o tempo, né? Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo a respeito disso, né? Que esbarra um pouquinho no setor político, mas não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar de tecnologia e em todo esse contexto de qualidade. Por exemplo, há uma restrição em nível mundial nesse momento, um olhar negativo para o Brasil na questão ambiental, correto? Então, para quem acompanha, né, o cenário político internacional, e a gente também já esbarra no eletrônico aqui, mas vamos lá, só para citar aonde nós estamos perante o todo. Ecologicamente, o mundo está nos olhando com maus olhos. E o que acontece? Estamos aqui muito próximos de ser retalhados. Por exemplo, vários países da Europa e de outras regiões do mundo estão querendo restringir a importação de carne do Brasil e da soja, alegando que o gado que fornece a carne e o plantio da soja pode ser oriundo de terras que foram desmatadas, que são ecologicamente incorretas. Não estou aqui falando que é ou que não é, mas já há uma pressão comercial no mundo para isso, porque nós temos, lógico, isso é um grande comércio, tem uma concorrência, e nós demos margem para isso, infelizmente, de alguns países querendo retalhar o nosso produto, que é um dos mais vendidos. Por exemplo, a nossa soja bate recorde de produção de grãos todos os anos. E há uma suspeita, pô, mas essa soja não está sendo plantada em terra desmatada, então não queremos. Então, os produtores estão tendo que investir na rastreabilidade do seu produto para confirmar e comprovar que não são oriundos em nenhum momento, que não tem ligação nenhuma com desmatamento, com queimada, com nada. Por quê? Porque o mundo está olhando para nós nesse sentido. Então, a globalização nos traz esse problema, né? De repente, você se vê numa situação que você tem que seguir um fluxo, senão complica um pouquinho. E como a Amazônia, né, digamos assim, muitas vezes não tem nada a ver com soja, mas é motivo para falar, estamos vivendo esta realidade global, que também não é diferente, por exemplo, né, fazendo um link agora com a parte tecnológica,
com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que assuntos completamente distantes e próximos. Como a internet interliga todos os sistemas em algum momento pela convergência, nós tivemos que criar a toque de caixa, e isso é fato, a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque o mundo já está com esse tipo de legislação há mais de uma década. E se você está conectado a outros sistemas através da internet, as pessoas começam a olhar. Olha, o mundo olha para cá e diz, no Brasil não há legislação sobre proteção de dados. Não vou trocar informações mais com eles. Corta, tira o Brasil fora dessa. Então você tem que se adequar. O mundo globalizado colocou todo mundo no mesmo barco. Temos que seguir algumas regras que, mesmo não sendo diretamente comerciais, implicam de chumbo a carne, soja, a proteção de dados. Não tem como fugir. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Então, O professor, Wagner, o Alice quer fazer uma pergunta, eu acho. Levantou a mão. Manda. Professor, eu concordo com você na relação lá do... igual você está falando de, ao invés de descartar, a gente é obrigado, né, o brasileiro, pelo tanto que ele recebe, pelo tanto que os itens de consumo no Brasil são caros, até alimento hoje em dia é um negócio caro, nós somos obrigados a consertar ao invés de descartar e comprar um novo. Né? Isso aí vai muito da gestão brasileira também, né? E isso que você está falando agora, todo esse ponto aí sobre a rastreabilidade, nossos produtos que são exportados têm que ser rastreados, tem que saber de onde veio, saber que não foi uma terra desmatada e tal. Isso tudo vai da gestão mesmo, da fiscalização, quanto o governo está disposto a fiscalizar, fazer o brasileiro seguir a regra. Sim. É muito da política, não tem como fugir, né? A política não que tem. acaba mandando isso, infelizmente. É só isso mesmo que eu tinha para falar. Não, está correto, é bem isso, né? E aquilo, não tem como nós, digamos assim, estarmos desconectados disso, né? Porque, de alguma forma, isso em algum momento vai incidir sobre aquilo que nós fazemos. Lidamos com eletrônicos, estamos numa escola técnica, amanhã ou depois você pode estar atuando, né, dentro desse segmento. Por exemplo, enquanto escola técnica, né? A quantidade, por exemplo, de lixo eletrônico que nós geramos, né? O professor Marcelo sabe disso, já está conosco há um tempo. Nós incentivamos TCCs que falam sobre isso. E eu tive a oportunidade de acompanhar 2 TCCs na ET, aí na ETEC de Mongaguá, ainda no curso de manutenção, né? Que tinham como objetivo, como essência, né? Como foco, a questão do lixo eletrônico, do descarte. O último, se o professor Marcelo tiver uma boa memória, vai se lembrar que, né, eles começaram falando sobre lixo eletrônico, nós fomos orientando, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vai segmentando isso, até que encontraram um ponto, uma coordenada única, que era o descarte de pilhas e baterias. Lembra disso, professor Marcelo? Verdade, Wagner. Excelente trabalho. Muito bom. E assim, infelizmente, né, gente, a gente tem que ser verdadeiro também. Isso é uma coisa que eu não sou, é hipócrita, e também eu não fico desenhando arco-íris, né? A gente tem que entender também até onde isso vai. O TCC ficou no TCC. Não há essa cultura. Eu tive a iniciativa de incentivar 2 TCCs na ETEC sobre isso, porque eu acho que é uma causa importante e vou além, né? Vou além, né? Enquanto instituição formadora, não estou falando da ETEC, estou falando hoje, Centro Paula Souza, governo do Estado, né? Como nós colocamos esse assunto como tópico para o curso, né? Reaproveitamento, descarte de lixo eletrônico, eu já fiz essa pergunta uma vez para um supervisor nosso, né? E não foi muito agradável, né? Mas eu fiz, eu parei com isso, já estou velho, parei com essas coisas. Mas qual é a sinalização que hoje, como um órgão do Estado, o próprio Centro Paula Souza, que política tem em relação a descarte de resíduos, né? Porque nós, como escola técnica, estou aqui desde 1996, são 25 anos que nós geramos lixo eletrônico. Não há uma destinação
Não há uma política interna para essa destinação, porém há uma disciplina no curso sobre. Então, acho que da mesma forma que nós educamos um filho em casa, por exemplo, e não apenas com texto, nós temos que colocar isso em prática. Então, eu me vi na obrigação, quando fui falar disso em sala de aula, de incentivar um TCC sobre isso, para que nós saiamos da linha, da lousa e do caderno. Nós temos que ir para a prática. Então, foi uma iniciativa que nós tivemos lá atrás. A primeira não foi das melhores, tá? Porque a ideia era realmente falar do descarte de lixo eletrônico. E eu lembro que, na época, o primeiro grupo foi da primeira turma do curso de manutenção. Eu ainda, né, tentei ajudar, né? Porque eu dei a ideia, agora, vamos lá, né? Vamos abraçar a causa. Grupo Rodrimar em Santos, né? Que tem um projeto nessa esfera, né? E realmente eles deram um retorno para nós, mas para que eles viessem na escola, né, para retirar, nós tínhamos que ter uma quantidade muito grande, né? A gente não conseguia reunir o mínimo de lixo eletrônico necessário para que, na época, né, isso há mais de 10 anos atrás, para que essa parceria realmente se efetivasse, porque a ideia não era ficar no TCC, era criar dentro da ETEC um ponto de coleta de lixo eletrônico e a gente sair, né, e passar a dar um exemplo também, uma iniciativa para o município e para a comunidade como um todo. É razão social, né? O nome razão social, quando você cria um CNPJ, o que é a razão social de uma instituição? É o motivo pela qual ela existe. Então, vamos sair da sala de aula e vamos lá, vamos fazer acontecer. E, realmente, esse TCC ficou muito no projeto, não ocorreu, mas o das baterias, que foi, acho que 2014, 2015, acho que o professor Marcelo já era coordenador do curso. Esse realmente foi implementado, funcionou. Nós tivemos aí, durante todo o desenvolvimento do trabalho, né, a escola recebendo esse material, alguns postos de coletas foram espalhados pela cidade, eu trouxe uns aqui para mim, para Praia Grande, inclusive eu deixei um no prédio que jogaram fora, eu tive que conversar, explicar para os moradores que não era lixo, não era para colocar lixo, era só para baterias, tudo bem. Como disse, é uma questão de conscientização, as pessoas não estão acostumadas com isso. Quando você fala em descarte, por mais que exista uma campanha, nós temos a coleta seletiva aqui na cidade, né? Já há porque assim, a gente costuma muito também a colocar na esfera do poder público, né? Ah, mas o poder público não faz, está fazendo, aqui nós temos já há algum tempo. E aí tem o outro lado também, né? Nós temos que fortalecer essa proposta, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz uma crítica aqui, né, na questão institucional, né, que hoje, pelo menos até na época, não sei se agora, nesse momento, tem, né, eu preciso fazer uma pesquisa e constatar se nesse momento nós temos uma política dentro do nosso ambiente técnico no Centro Paulo Souza para destino, né, destinação de lixo eletrônico. Lá atrás não tinha. Nós temos algumas prefeituras na região aqui que tem. E aí falta também a nossa contribuição, como agente, né, como sujeito da frase, vamos colocar lá. Então, assim, entre comportamento, cultura e tempo, tem uma palavra que conecta tudo isso, consciência, vem com o tempo. E a gente aguarda, né, para que esse momento aconteça, e a gente sabe que é pés no chão, não é utopia. É pés no chão, em algum momento a gente consegue sair desse patamar, sim. Beleza? Vagnão. Pois não. Deu o nosso horário aí? Bateu o sinal aqui, aí eu vou liberar os meninos aqui para o intervalo. Fechou, vamos dar uma parada aqui, pessoal. Às 9h15 a gente volta, tá ok? Fechou. Beleza? Ó, para quem tá em home office, 15 minutos não dá tempo de pedir uma pizza, tá, cara? Mas dá tempo de tomar um café. É verdade. Beleza? Ó, eu vou parar aqui a reunião, paro a gravação, depois a gente abre outra aí, pessoal. Até daqui a pouco. Tá bom, Thiago. Valeu.